Nosso tema de hoje é a conjugação das lutas contra o racismo e o sexismo, e particularmente o crescente protagonismo de mulheres negras conscientes e qualificadas que transportam essa pauta para o campo da política. O racismo estrutural, infelizmente, vai dando mostras de sua vitalidade e crescimento, mesmo neste contexto de pandemia do Covid-19, fazendo com que o número de mortes de pessoas negras seja 5 vezes superior ao de pessoas brancas. E isso se deve às condições estruturais de sobrevivência que são muito mais precárias entre pessoas negras do que pessoas brancas. Já não bastasse a continuidade das operações policiais nas favelas e periferias de todo o Brasil, que seguem intensamente atacando e atingindo os corpos negros, produzindo o inaceitável genocídio da população negra, já não bastasse a perversidade racista da nossa elite, que impede as trabalhadoras domésticas de cumprirem o isolamento social, agora o racismo resolveu pegar na mão de nossas crianças e conduzi-las diretamente à morte. Mas estamos indignados com a persistência do racismo. Vidas negras importam. Nossa convidada de hoje tem uma ampla participação na área do feminismo negro. Licenciada em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia, iniciou sua militância na luta da juventude negra por cotas raciais no ensino público de nível superior e pelo direito à mobilidade urbana na chamada Revolta do Buzu, contra o aumento de tarifas de ônibus em Salvador. Militante da União de Negras e Negros pela Igualdade, o Negro, entidade que preside desde 2016, tem uma extensa atuação na área pública em órgãos voltados à implementação dessas pautas, como o Conselho Nacional de Juventude, do qual foi presidente, e que lutou contra a redução da maioridade penal, pela eliminação dos autos de resistência, pelo Estatuto da Igualdade Racial e em defesa das comunidades quilombolas. Também participou da organização das Marchas das Mulheres Negras e do movimento Outros 500, de resistência negra, indígena e popular. Vamos conversar com a militante negra e feminista Ângela Guimarães. Ângela, além de um grande prazer de recebê-la, é uma oportunidade que a gente possa compartilhar essa sua experiência, o seu conhecimento, essas suas reflexões, né, nessa luta, tanto feminista como luta negra, né, com os nossos, com a audiência do nosso programa, e também a oportunidade de lhe dar os parabéns por essa brilhante trajetória, esse currículo realmente muito significativo. Muito obrigado por participar, Angela. Obrigada pelo convite, muito obrigada, Medeiros. Quero deixar aqui um abraço para Dom Filó também. Dizer que é um prazer grande estar fazendo parte aqui desse bate-papo, né, dessa troca de ideias. E agradeço aí pela deferência. Como é que você começou na militância? Olha, Medeiros, eu respirei fundo aqui porque, de fato, eu comecei criança, para dizer a verdade, né? Eu sou nascida em 81. Esse ano eu faço 40 anos de vida, 20 anos assim, de uma militância mais orgânica, mas eu fui a criança da década de 80, né? Com todos aqueles ventos das lutas pela redemocratização. Eu sou nascida no Curuzu, na Liberdade, parede com parede, com o Ileaxé de Tolu, né? Da Mãe Hilda, local de fundação do Bloco Afro Ileaie. E toda essa trajetória, né, marcou a minha história. Então, a construção do ILE, os ventos que sopravam ali no meu bairro, a organização política da juventude negra também ali, nos blocos afro, nos blocos de samba, nos afoxés. O Curuzu é onde fica a sede do MNU em Salvador, né? Os meus tios participaram da formação do ILE, outro tio participou do Olodum, uma prima também. Então, todos esses ventos acabavam soprando ali na minha casa, nas reuniões de família, essas referências musicais, culturais, de contestação, de autoestima. Então, assim, eu lembro muito assim, que na casa dos meus avós, a gente ouvia muito Clementina da Silva, Jovelina Pérola Negra, Milton Nascimento, Emílio Santiago,
o meu pai ouvia muita música de protesto da época da ditadura, então eu fui meio que criada nessa atmosfera, nessa ambiência. E daí, eu lembro bem assim, que na rua que eu morava, na primeira eleição direta, né, depois da ditadura militar, meu pai resolveu organizar uma eleição entre as crianças. Só votava criança, porque a gente não tinha idade para votar, né? Então, aquela confusão e música que grudava no ouvido, e os candidatos no horário eleitoral. E acabou que, naquela ocasião, nas crianças da minha rua, Lula ganhou. A gente preconizou a coisa que só veio ser realidade 4 eleições depois. Então, desde ali, eu me recordo assim, de um acompanhamento assim, né? De acordo com a minha maturidade da época, assim, da política. Depois eu lembro de acompanhar pela televisão a votação do impeachment de Collor, né, de 92, aquele movimento dos caras pintados. E na minha casa, esse debate era um debate permanente. Era Natal, era São João, era aniversário de gente, eram os domingos nas casas dos meus avós. Então, era um debate assim, muito permanente. Não era uma coisa assim, tipo, né, pega aí uma carteirinha, vai se filiar alguma coisa, mas era uma coisa que pairava no ar, que estava sempre presente. Então, foi me despertando. E eu, desde criança, sempre gostei muito de ler. E depois, quando eu fui ficando adolescente, eu gostava muito de ler a história da resistência à ditadura. E comecei a me identificar, porque eu acabava tendo mais acesso a isso. E aí eu ficava assim doida para na minha escola ter Grêmio, e não tinha. Eu ajudei a remontar o Grêmio da minha escola. E quando eu fui para o movimento estudantil, quando eu entrei na universidade, eu acabei entrando no movimento estudantil. Então, eu posso dizer assim, que é uma coisa que vem de berço mesmo, sabe? Está na sua própria genética. Está na minha genética, tá? Porque, assim, eu sou muito mergulhada nesse ambiente e eu gosto. Eu não saberia te dizer, assim, como é viver sem militar, sem estar fazendo parte de alguma luta coletiva, de alguma causa, de alguma ação. E eu gosto muito, assim, que é uma coisa que me dá adrenalina, que me dá satisfação pessoal e coletiva e que mexe, assim, com a minha forma de estar no mundo, né? Porque eu fico pensando, assim, se fosse para pegar assim, a realidade nua e crua, do jeito que ela a gente desanimava. A gente desanimava um bocado. Então, a militância acaba sendo essa energia, assim, para acordar no outro dia e para continuar. Qual foi a primeira luta específica, com objetivo específico, na qual você se envolveu? Foi a das Olha, costas? não, foi antes, porque assim, eu fui lá, eu morei um tempo no Curuzu, nasci no Curuzu, depois morei um tempo na Mata Escura. E na Mata Escura é um bairro de periferia também de Salvador, não é conhecido, né? A maior marketing do bairro é porque é onde tem o maior presídio público do estado, é lá na Mata Escura. E é uma periferia com muita dificuldade, distante do centro da cidade, com problemas de transporte público, acesso à educação, cultura, tudo isso. E eu lembro que eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica e depois do grupo de jovens do meu bairro. E a gente no bairro organizava as atividades culturais, porque não chegava nenhum tipo de ação cultural dos poderes públicos. Então eu tinha grupo de teatro, eu tinha um grupo de dança, eu tinha um grupo que produzia um jornalzinho que passava com as histórias da comunidade. Então, digamos assim, era específico porque a gente queria ter acesso à cultura, né? E a lazer, a entretenimento, essa coisa toda. Então, era específico por isso. Aí, mais tarde, de fato, já na universidade, é que eu considero assim que a minha militância mais orgânica, né? De participar de reunião, né? De saber a hora de falar, não falar, acordo e proposta, essa dinâmica toda. Na universidade foi a luta pela cassação de ACM, porque eu já era do centro acadêmico, a gente tinha estourado aquele escândalo da violação do painel do Senado e a gente já tinha uma revolta muito grande, né? Porque era um coronel corrupto e mantinha a Bahia ali, né? Nos piores índices sociais e cortava investimento em tudo, implementou um programa de privatização, aquela coisa toda. E aí a gente organizou no centro acadêmico uma assembleia que definiu que a gente ia levar essa pauta para uma instância maior, que era a reunião de todos os centros acadêmicos da faculdade, da universidade. E aí eu digo que ali foi assim algo que foi tipo a virada de chave na minha vida para a política, porque até então eu queria participar, mas assim eu não me enxergava como uma pessoa linha de frente. Né? O racismo e o sexismo fazem isso com a gente, né? A gente tem poucas referências às vezes nos lugares mais institucionais da política, que são mulheres,
Então a gente fica meio sem saber se aquele lugar é nosso mesmo, se, né, vou tomar frente, não vou, essa coisa toda. E aí a gente levou aquela manifestação para a rua e acabou dando certo, virou uma jornada e ele acabou renunciando. E aí eu falei, porra, fazer movimentação dá resultado. Então, eu, digamos assim, eu peguei gosto. Ali eu peguei gosto. E como é que você chegou à luta pelas cotas? Bom, eu me filiei na UNegro em 99, certo? Eu comecei a fazer teatro em 99, teatro de rua, teatro negro popular, com o diretor Luiz Bandeira. Fiz dança afro com a diretora Nadine Nóbrega e também com a diretora Roquelina Santos. E tudo isso criou uma efervescência na minha cabeça, né? De que tem um racismo, é um sistema estruturado, a gente precisa se organizar. E eu achava assim que pela arte ia ser minha forma de enfrentar. Ainda não estava na universidade. Eu dizia, não, vou aqui pela arte porque é uma linguagem que tem capacidade de chegar aos milhões e a gente não se vê na TV, a gente não se vê, né, no cinema. Então, vamos transgredir essa coisa aí, porque a gente é maioria. Eu achava que é por ali. E o meu diretor de teatro, Luiz Bandeira, a gente fazia teatro no Teatro Miguel Santana, ali no Pelourinho, que vocês conhecem. E na segunda esquina, depois do Miguel Santana, é a sede da UNegro. E ele sempre dizia, quando vocês puderem, vão lá na UNegro, vão conhecer a UNegro e tal. Aí um dia eu resolvi ir, né? Aí fui, gostei, estava na preparação desse movimento Brasil Outros 500, né, contestando essa história, né, idílica dos 500 anos, do encontro das raças, de um paraíso racial, essa coisa toda. Acabei me engajando ali no movimento negro. E calhou que foram os anos também, 2000, né, foi o 99, 2000, foram os anos que foram muito intensos de debate no movimento negro por conta da preparação para a terceira conferência de Durban. Né? Então, a gente fazia debate na UNegro, fazia debate nas escolas, fazia debate nas universidades, a UNegro fazia parte da CONEM, a UNegro participou de todo aquele processo, pré-conferência das Américas, etc. Então, eu cheguei ao debate de cotas por isso. Né? Em 2000, eu entrei na universidade, comecei a fazer parte do movimento estudantil e já também com essa bandeira da democratização do acesso à universidade pela juventude negra. Então, foi juntando o que eu aprendi na UNegro com as situações vivenciadas na universidade. E quando eu fui presidenta do DCE, a minha chapa se elegeu com essa bandeira prioritária. Né? De, vamos aqui, essa chapa vai fazer o quê? Essa chapa vai lutar para implementar as cotas na UFBA. E é interessante porque, com todo o respeito que a gente possa ter pelo PT, tem muita gente que acha que quem foi o grande responsável não foi o movimento negro, foi o PT. Ora, nós que viemos de longe, sabemos que não foi bem assim. Né? Sim, com certeza. A gente, assim, eu penso que a influência das conquistas, né, das ações afirmativas nos Estados Unidos, na década de 60, após longas mobilizações, sopraram esses ventos aqui, mas a gente, numa ditadura, ainda não tinha as condições e ambiência para tornar esse movimento um movimento de massa, né? Também a esquerda ainda ali na clandestinidade, né? Guerrilha urbana, guerrilha rural, aquela ambiência toda, ainda não foi o momento. Depois eu acredito que com a reorganização do movimento negro contemporâneo, a partir da fundação do MNU-CDR e daí em diante, que abriu uma avenida para essas outras entidades, inclusive é o Negro, que é de 88, não é? E aí a Conferência de Durban eu reputo como um momento que deu uma sacudida assim no Brasil, né? Colocou o Brasil para se encontrar mesmo com ele mesmo, assim, tipo, como esse país de maioria negra não se vê negro em nenhum espaço da universidade, não se vê negro em nenhum espaço de comando das empresas, do serviço público. Não é por acaso, Ângela, que exatamente depois desse momento, exatamente no final de 2001, que é aprovada a medida de políticas de ação afirmativa para negros na universidade aqui no Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado que adotou isso para as universidades públicas do estado. Mas nós vamos voltar a esse assunto, quero saber mais da sua participação no próximo bloco.